Como é que vocês foram de avaliação? Boa tarde, sou Lígia Jerônimo. Quem eres tu? É a Maria, por exemplo, porque o celular dela tá no concerto. Ah, Maria Clara, né? Ah, sim. Pronto, tranquilo. Já estranho, fala, sou Gila Jerônimo. Quem é essa aluna? E aí, pessoal, como é que foi o simulado de vocês? O que vocês acharam da prova? Deu para fazer todas, foi bom. Ah, que bom, né? Tranquilo, ótimo. Qualquer coisa, até no final da aula, a gente pode até comentar as Eu acho que é questões. de tirar nota baixa. Diga isso não, Guilherme. Sério, cara? Mas, ó, não tava tão difícil, mas também não tá tão fácil. Tava médio, né, o Beatriz? Mas, assim, vocês sabem que no simulado parcial vocês podem pesquisar se vocês quiserem, né? Eu sei que, assim, simulado não pode olhar nada, mas no parcial até pode. Não sei se já falaram isso pra vocês, tá? Mas não se pressionem, tipo, tentar fazer assim sem ver, tá bom? Até eu acho que o coordenador já deve ter falado isso, eu acho. Parcial você pode, se quiser, consultar o conteúdo. Não tem problema, tá bom? Mas sei, mas vai dar certo. Pronto, pessoal, chamada, tá? Quem não colocou, coloca aí o nome. Quem já colocou, já tá aí. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje, tá bom? A gente vai corrigir a atividade, tá? Da aula passada, que foi a página 67. E ao final da aula, se der tudo certo, eu posso comentar, né, se der tempo, que eu acredito que vai dar. Eu posso até comentar as questões da prova, já com gabarito aqui para vocês, só para ver como é que vocês se saíram e tal, tá bom? E no caso, depois que a gente corrigir, a gente vai exercitar um pouquinho, porque é o seguinte, a gente estava estudando a aula passada sobre o que a gente chama de pronome relativo, que só para lembrar, a gente tem esses, ó. A gente tem o that, a gente tem o who, a gente tem whom, a gente tem o whose, que são os principais, tá? E a gente tem o which também, tá? E eu não sei se vocês viram a anotação, só me confirmem, vocês receberam no Google Sala de Aula as anotações da aula, ou eu errei e não mandei para vocês? Aquele arquivo que eu estava editando, é a aula passada? Alguém pode me confirmar se eu mandei de algum modo? Porque senão é culpa minha. Acho que sim. Eu vou mandar de novo qualquer coisa, porque minha memória tá pior, viu, ô Yasmin? Então vamos lá, a gente vai corrigir essa e a gente vai continuar exercitando, a gente vai continuar com algumas dessas atividades só para a gente praticar mesmo, tá bom? Vamos lá, página 67. A questão que a gente vai corrigir é a questão de número 1. Então quem fez, se quiser ir participando, ajudando na correção, vai ser muito bom. Basicamente a questão pediu o seguinte, que a gente deveria escolher os pronomes who, which or whose, onde ele é necessário. E você poderia colocar um X, onde o pronome poderia ser omitido. Nesse caso, só tinha uma opção em que o pronome poderia ser omitido, mas eu fiquei de, nessa aula, explicar um pouquinho melhor em que situações você pode omitir o pronome, tá? Isso acontece especificamente com o pronome that, tá? Tem uma situação muito específica que você deve omitir, tem outra que é bom que você não omita, tá? Então, assim, eu vou corrigindo, vou até a letra B, e quando for para corrigir a C, eu vou explicar para vocês melhor por que na letra C a gente poderia omitir o pronome, tá bom? Mas vamos lá. A primeira frase, a gente tem o seguinte, ó. This is the boy, tracinho, had an accident. Ou seja, esse é o garoto, alguma coisa, teve um acidente. Como a gente está trabalhando com pronome relativo, qual é a função dele? É fazer referência a algo que já foi dito anteriormente. Então, a intenção da frase é dizer o seguinte, ó. Esse é o garoto que teve um acidente. A gente viu a aula passada que esse que, ele pode ser o who, ele pode ser o that e pode ser o which. Lembrando, o which é quando a gente usa para falar de coisas ou animais que foram citadas. Who a gente usa para falar de pessoas. E o that a gente pode usar para os dois. Nesse caso, como a questão ela não está pedindo para que a gente coloque o that, então a gente não vai considerar ele, tá? Então aqui eu fico entre who, which ou whose. Quem fez? Poderia colocar aí só para a gente começando a correção? Alguém que fez, queira arriscar? Qual foi o pronome que vocês colocaram? Que detalhe, a frase diz assim, ó. Esse é o garoto que teve o acidente. Esse que é o que eu estou procurando. É o que a questão está pedindo. Se alguém arrisca? Tudo bem. Sou eu, Maria. Who, tá?
Porque a gente usa who quando a gente vai fazer menção a alguém que já foi citado. Então, o garoto é alguém, né? Ele não é nenhuma coisa, nenhum animal. Então, o garoto que, esse que nessa frase vai ser who, tá? Então, this is the boy who had an assistant. Então, isso aí, Maria. Muito bem. Letra A vai ficar who. Vamos lá, vamos para B. A B diz o seguinte, ó. Yesterday I saw a car, tracinho, was really old. Então, ontem eu vi um carro, tracinho, era muito velho. Então, a intenção é dizer o seguinte, ó. Ontem eu vi um carro que era muito velho. Esse que vai ser qual? Qual pronome relativo? É quem fez? Será que é who? Será que é which? Será que é whose? Pronto, a gente pode analisar a frase, ó. Ontem eu vi um carro, né? Um carro é uma coisa, né? Não é uma pessoa. E o pronome relativo que faz referência a coisas já ditas anteriormente é o which, tá? Ele tem a mesma tradução do who, ele significa que, a mesma tradução. Só que o who faz referência a pessoas já mencionadas e o which faz referência a coisas. No caso, o carro é uma coisa. Então a frase fica: Yesterday I saw a car which was really old. Certo? Pronto, aqui é a C, que eu vou ter que explicar um pouquinho, porque a C é justamente o caso onde você pode omitir o pronome relativo, tá? Eu vou aqui apresentar uma tela para que eu possa explicar isso aqui um pouquinho melhor. Isso, Maria Clara, exatamente. Para coisas e para animais, tá? Esse é o uso comum do which, tá? Em termos de tradução, é a mesma coisa que o who, mas a gente usa em contextos diferentes. A gente usa para falar de coisas e animais, tá? Pronto, vocês estão vendo a tela, né? Pronto, vamos lá. Aqui, eu tinha já feito algumas anotações, né? Essa foi o arquivo da aula passada. E tudo isso que eu já comentei antes, né? Já tinha falado um pouquinho sobre cada um deles individualmente, mas aqui eu acrescentei algumas anotações específicas sobre o that, tá? Quando é que ele pode ser omitido. Em geral, a regra ela é bem simples, tá? Ela é bem prática, né? Então, assim, eu até coloquei as situações em que o that pode ser omitido. Geralmente, quando o que se segue é um pronome sujeito. É só a gente lembrar. Por exemplo, tem a seguinte frase, vou até colocar em português primeiro. Ó. A garota que eu vi na academia tem um cabelo preto. Como a gente viu o cabelo, coloquei cabelo lá, né? Cabelo preto. Como a gente viu, esse that, ele pode significar o que, né? Então, esse que você está vendo aqui na tradução, ele também pode ser o that, tá? Ele é aquele pronome coringa. Você tanto pode usar para falar de pessoas como de coisas. Então, basicamente, ele pode cumprir muito bem a função tanto do which como do who. Inclusive, até eu tinha falado isso aqui um pouquinho na aula passada. No inglês mais informal, praticamente ninguém mais está usando o which e who. Todo mundo usa that para quase tudo, tá? Só com poucas exceções, mas a tendência é simplificar a língua, né? Então, esse que, nesse caso em inglês, ele pode ser omitido. Por quê? Porque, assim, o detalhe, depois desse que, a gente tem um pronome que a gente chama de pronome sujeito, tá? E o que seria um pronome sujeito, tá? Só a gente lembrar do conceito. O sujeito, numa frase, é geralmente quem conjuga um verbo. Né? Então, quando eu digo assim, a garota que eu vi, eu posso chegar à conclusão que esse eu, que está aparecendo aí na frase, ele está conjugando o verbo ver, né? Garota que eu vi. E quando isso acontece, esse que a gente posiciona antes, né? Que eu vi, ele pode ser omitido se você quiser. Então, em vez de falar the girl that I saw, você pode falar muito bem the girl I saw. Então, você pode omitir esse that. Basicamente, você vai observar o que é que vem depois dele. Se for um pronome, conjugando um verbo, não um pronome sujeito, você pode omitir se você quiser, certo? Por exemplo, eu até coloquei aqui um segundo exemplo para você. Porque assim, ó, o conhecimento, essa frase de baixo, ó, o conhecimento que ela tem sobre astronomia é incrível. Tá? Então aqui a gente tem o que, né? Esse conhecimento
conhecimento que ela tem. Aí a gente observa o que é que está depois desse que. Se a gente repara aqui, a gente tem um pronome sujeito, né? O she, que é o pronome ela, ele está conjugando um verbo, né? Que ela tem. No caso aqui, o verbo ter está sendo conjugado pelo pronome ela. Nesse caso, você pode omitir esse that antes do ela, tá? Então, vai ser sempre opcional nesses casos, tá bom? E é basicamente o que acontece na letra C aí do livro. Que a letra C diz assim, ó. Mandy is the girl, tracinho, I met on Friday. Então, se você parar para pensar, depois desse espacinho, você tem o I met, né? Então, é a garota que eu conheci. Esse eu que você está vendo depois do traço, ele está conjugando o verbo met, que é o verbo conhecer. Então, se ele está conjugando o verbo, né? Se ele é um pronome sujeito, esse que, né, o pronome relativo que você coloca antes dele, ele pode ser omitido, tá bom? Você não precisa escrever. Vocês pegaram essa ideia, essa questão da omissão do that, por que às vezes ele é omitido? Alguma dúvida, pergunta? Me deixem saber, pessoal. Se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando. Deu para entender? Ótimo. E os demais? Maria, eu sei que pegou. E os demais? Tem muita gente aqui, ó. Guilherme, Beatriz, Yasmin, Isabel, Larissa, Lívia, Isabelle, Milena, Ângelo, que estava sumido, né, Ângelo? Faz tempo que eu não te vejo. E aí, vocês, os demais? Tudo certo para vocês? Tudo bem, Larissa. Então, vou para frente, tá? Qualquer dúvida, você volta aqui e pergunta se tiver passado alguma coisa. Nhê, nhê. Falou, né, o Ângelo? Falou, né? Finalmente, cara. Faz tempo, cara, que eu não te vejo participando aqui no chat. Mas vamos lá, vamos para frente. Beleza, vamos para a letra D, né? A letra D diz assim, ó. I haven't seen Frank, tracinho, brother is 5 for a long time now. Então, a gente pode traduzir assim, ó. Eu vi, quer dizer, desculpa, não vi, é negativo, tá? Não vi o Frank. A intenção é dizer cujo irmão tem 5 anos há muito tempo, tá? Esse cujo, tá bom? A gente viu na aula passada, esse cujo, esse whose aqui, tá? Que tá entrando em desuso, que a gente nem usa nem em português nem em inglês mais. Mas nesse caso, por que eu sei que é whose, tá? Inclusive, eu posso até dar uma dica para vocês. Quando você vê um espacinho, como esse aqui da questão, né? E depois desse espacinho, você geralmente encontra um substantivo, que no caso é brother, né? Que no caso é irmão. Você tem uma grande chance de ter whose. E o detalhe, esse whose, ele tem a mesma ideia do português. Ele é usado como se fosse um pronome possessivo. Ele dá uma ideia de posse. Quer ver quando eu digo assim, ó, eu não vi Frank, cujo irmão, ou seja, esse irmão é de quem? É do Frank. Então, a relação que esse cujo dá na frase é sempre de pertencimento. Sempre quem vem depois do cujo, quando você ouve essa frase, parece que ele pertence a Frank, né? Que no caso dá para ver que é o irmão do Frank. Então, esse talvez seja o mais complicadinho pelo contexto, mas não é tão difícil, porque a aplicação dele é a mesma do português. Então, se você pegar a frase, traduzir ela, conseguir encaixar o cujo ou cuja e funcionar, então é porque pode ser whose também, tá? Então, aqui a gente também não tem... É só questão de contexto mesmo. Então, a letra D, vou até voltar aqui para o chat. Vou colocar a letra C, eu pulei a letra C sem querer. Letra C você pode colocar um X, ó, porque o pronome pode ser omitido. Na letra D, você vai colocar o whose, tá bom? Que é o cujo. Inclusive, tem um exemplo sobre o cujo que eu tinha colocado, eu vou até relembrar aqui. Esse exemplo aqui embaixo, ó, que para vocês verem como, na prática, esse whose muitas vezes dá uma ideia de pertencimento. Eu tenho a seguinte frase, ó, he's a writer whose work I admire. Que eu traduzi assim, ó, ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. Aquela dica que eu dei, ó, depois do pronome a gente tem um substantivo, que no caso é trabalho, né, nesse caso. E o cujo, ele sempre dá uma ideia de pertencimento, de posse. Então dá para entender que esse trabalho é do escritor. Dele, né, dele que é um escritor, cujo trabalho eu admiro. Então você percebe a relação de posse, né, que esse pronome dá. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos para frente. Vamos para a letra E. Letra E diz assim, ó. The robber stole the car, tracinho, the lady parked in front of the supermarket. A gente pode traduzir assim, ó. O ladrão roubou o carro que a senhora estacionou na frente do supermercado, tá? Nesse espacinho, o que é que vocês colocariam? Esse que.
Coloque aí no chat. Para quem fez, coloca a resposta. Quem não fez, coloca aí o que, é que você acha que seria. De novo, analisa a palavra que está sendo usada. Ó. O ladrão roubou o carro que... Então, esse que está se referindo a quem? Será que está se referindo ao ladrão ou está se referindo ao carro? Porque se fosse se referindo ao ladrão, vai ser who. Se estivesse se referindo ao carro, vai ser which. O que, é que vocês acham? Isso aí. No caso, dá para ver. É o which mesmo que está se referindo ao carro que foi roubado. Então, é como se o centro da frase ela está girando em torno do carro. E o carro é uma coisa, tá? Às vezes, assim, esse tipo de frase ele pode confundir, porque você tem aí uma pessoa e um objeto envolvido, né? O ladrão roubou o carro. O ladrão é uma pessoa. Carro é uma coisa. Mas é muito uma estratégia legal. É o seguinte, o pronome relativo, geralmente, ele se refere a quem ele está mais próximo na frase. Então, ele está muito mais próximo da palavra carro, car, né, que é uma coisa, do que de robber, que é ladrão. Então, a distância, geralmente o pronome relativo, ele se refere a algo que foi dito imediatamente anterior a ele. Tá? É sempre o que está mais perto. Pelo menos na maioria dos casos. Então, vai ser o which mesmo. Oi, Maria, acertou. Vamos lá, a letra F. A F a gente tem o seguinte, this is the man, alguma coisa, house is on fire. Seguinte, esse é o homem, tracinho, casa, está em chamas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Esse é o homem, tracinho, casa, está em chamas. Isso aí, no caso, porque se, pelo contexto, se essa casa pertence ao homem, então o homem, esse é o homem cuja casa está em chamas. Rapaz, a Maria tá nota 10, e hoje? Deixa eu ver, vamos lá, a letra F foi só a última, né? Deixa eu ver. Pronto, essa foi a última aqui dessa parte, tá bom? O que é que eu ia fazer para falar para vocês? Eu queria só fazer aquelas observações ali do that mesmo, tem mais uma para fazer. Depois a gente vai tentar fazer sozinho, certo? Merece um ponto? Ô Maria, se você estiver precisando, assim, tiver tirado um 6,5, eu dou ponto por participação. Pode ficar tranquila. Meio, um ponto. Eu dou mesmo, viu? Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. A última observação que eu queria fazer é a seguinte. São algumas situações. Como assim fazer uma cirurgia, o Ângelo? Ô, Larissa, é que no caso... Não, mas eu te ajudo, tá? Quem participa, eu sempre ajudo, tá certo? Se você precisar de ponto, eu te dou uma forcinha, Larissa. De verdade, dou mesmo. Então vamos lá. Pelo menos na minha matéria, eu garanto. Se você participa, se você fala, dá resposta, tenta participar, eu lhe garanto, eu não vou te deixar na mão, tá certo? Então vamos lá. A gente tem a última observação que eu queria fazer é a seguinte. Que eu falei aqui das situações em que esse that ele pode ser omitido e também as situações em que o that ele não deveria ser omitido, tá? Não é que ele não vá ser, mas é porque ele não deveria, porque não fica muito adequado, tá? Isso é um caso muito específico, até eu coloquei aqui, ó. Como, por exemplo, depois de um adjetivo superlativo, tá? Quando você encontra uma frase que tem um grau superlativo, se o que vier depois dele, você deve colocar o that. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vou colocar aqui Patricia is the most, vou colocar aqui intelligent girl that I met. Pronto, aqui a gente tem a seguinte frase, ó. A Patrícia é a mais inteligente, aqui a gente tem o grau superlativo, que a gente estudou, né? Esse most aqui, ele está deixando o grau superlativo do adjetivo. Então, Patrícia é a garota mais inteligente que eu conheço. No caso, esse que vai ser esse that aqui, tá? Geralmente, quando a frase ela tem um superlativo, né? Que está aparecendo aqui o the most, geralmente o ideal é que você nunca omita esse that, tá? Algumas pessoas podem até tentar escrever assim, ó. Patricia is the most intelligent girl I met. Mas não fica estranho, tá bom? Então, nesses casos,
o preferível é que você nunca omita, no caso, o that. Por mais que o pronome que esteja depois dele, que é esse I, ele seja um pronome sujeito. Mas como a gente tem um grau superlativo no meio da frase, o ideal é que você mantenha ele, certo? Poderia até dar aqui mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui... deixa eu pensar em um exemplo simples. Pronto. Assim, ó. That house. Vou colocar assim, essa casa é a maior casa que eu já vi. Is the biggest that I've ever seen. Vou colocar assim. Então, essa casa... Esse that aqui, pessoal, é o pronome... ele não é o pronome relativo, tá bom? Isso aqui é um pronome demonstrativo mesmo, tá? Então, essa casa é a maior casa que eu já vi. Então, você vê que esse que aqui, ele não deveria ser omitido, por mais que eu repita. Depois dele, você tem o I, e o I aqui é um pronome sujeito. No entanto, se ele está antecedido de um superlativo, o ideal é que você não omita esse that, tá certo? Aqui, 2 exemplos para você entender isso aqui. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte desses casos e que não é muito interessante você omitir o that? Alguém tem alguma dúvida? Precisa de mais exemplos? Ou tá tudo claro até agora? Pronto, perfeito. Tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma observação. Não, pronto. Então, em tese, teoricamente, as observações já foram todas. Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá? Então, assim, só para a gente exercitar, a gente vai tentar fazer aqui em sala, tá? Uma atividade. E vai fazer o seguinte, ó. Ultimamente, eu estou pensando, acho que não só eu, acho que outros professores também, da gente deixar mais atividades em sala e menos para casa, tá? Então, assim, eu vou propor para vocês, é uma proposta de atividade, tá bom? Para que a gente continue na página 68, a questão 2, a questão 3, que tem a mesma lógica, tá bom? É sobre, de novo, pronomes relativos. E a gente faça aqui, tá bom? Se a gente fizer, você não precisa fazer em casa, tá? A gente faz aqui junto, para ver se eu posso estar aqui para te ajudar, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é que vocês acham melhor? Vocês responderem a 2 e a 3 sozinhas, só comigo explicando como é que faz, e depois eu corrigir, ou vocês querem fazer comigo, direto? Fazer, tipo, questão por questão comigo. O que é que vocês preferem? O que vocês acharem melhor? Vocês fazerem e depois eu só dar uma olhadinha corrigindo, ou a gente ir fazendo junto, vocês fazendo comigo? Questão por questão. Ou tanto faz? Que eu acho que tanto faz, ninguém respondeu. Pronto, comigo. Pronto, vamos fazer então. A gente vai fazendo junto. Vamos lá, a questão 2 diz o seguinte, ó. Decide whether who or whose is used, tá? Decida se who or whose é usado, tá? Lembrando, who é o que, significa o que, e whose é o cujo ou cuja, tá certo? A dica, eu posso até dar mais uma dica para vocês, para facilitar mais ainda. Vou até colocar aqui embaixo, ó. É uma forma rápida de tu entender, por exemplo, você está numa questão que você precisa colocar a diferença entre who e o whose, e você não quer pensar muito, você não quer, tipo, você não consegue traduzir a frase, tá dando problema. Eu vou te dar uma dica, tá? Geralmente, uma dica legal. Se o who, se o pronome relativo estiver acompanhado de um verbo, a probabilidade de ser who, ela é, tipo, 90 e tantos %. Depois do espacinho, tem um verbo, vai por mim, vale arriscar um who, sem medo de errar, porque provavelmente você vai estar certo. Se depois do espacinho do pronome relativo, a gente tiver, por exemplo, um substantivo, vou colocar aqui, ó, substantivo, vou colocar subs, tá? Pronto. Se eu tenho aqui um substantivo, a probabilidade vai ser muito grande de ser o whose, tá? Então a gente até encurta aqui o caminho. Então, vamos lá, a letra A diz o seguinte, ó, he knows the girl, tracinho, has 3 dogs, tá? A intenção é dizer o seguinte, ó, ele conhece a garota, alguma coisa, tem 3 cães, tá? Dos dois, de who e whose, qual que seria? Vou até anotando aqui embaixo a correção, da letra A da 2. Vou fazendo aí, vão colocando no chat, vamos partilhando.
Nesse caso, de novo a frase, ó. Ele conhece a garota, alguma coisa, tem três cães. Bom chute, Maria, bom chute, tá? Porque faria até sentido se você pensar assim, ó. Ele conhece a garota cujo tem 3 cachorros. Só que tem um detalhe, esse cujo, ele fica estranho quando ele está acompanhado de um verbo, tá bom? É por isso que eu coloquei aqui em cima, ó. Esse whose, que quer dizer cujo, geralmente a gente vai encontrar ele antes de um substantivo. Se a gente reparar na frase, essa palavra has, que está depois do espacinho, ela é um verbo. Então fica muito mais, digamos, fica mais fácil você dizer assim, ó. Ele conhece a garota que tem 3 cães. Você percebe como o que ele se encaixa melhor antes dos verbos do que o cujo, tá? Pronto, no caso, poderia ser that, mas aqui a questão que você escolha entre whose e who, tá? Mas poderia ser that, tá bom? Porque o that, ele é coringa, ele serve para qualquer coisa. Mas a questão está pedindo que você escolha entre os dois. Então só vale um desses dois. No caso, já respondendo, vai ser who. Certo? Vamos lá. A letra B. Exatamente. A letra B diz assim, ó. This is Gary. Tracinho, saw a rabbit in our garden. Então, esse é o Gary. Alguma coisa viu um coelho, no caso, no nosso jardim. Tá? A gente observa aqui para a frase. Tá? Esse é o Gary. Alguma coisa viu o coelho no nosso jardim. Pela estrutura da frase, o que vocês acham que é? Que repara, você pode usar a dica que eu dei. Ó. Se tem um verbo depois, provavelmente vai ser who. Se tem um substantivo, é mais provável que seja whose. Tá? Vou colocar aqui o que. Nesse caso, a gente tem o sol, que é o verbo ver. Tá? Então, esse é o Gary, que viu um coelho no nosso jardim. Então, que viu. Está antecedido de um verbo, né? Que viu. Então, nesse caso, o who ele vai se encaixar melhor. Se eu colocasse o whose nesse caso, ficaria esquisito. Porque ficaria tipo assim, ó. Esse é o Gary, cujo viu... Tipo, não existe, né? Cujo viu não existe. Até porque cujo não funciona como sujeito de forma nenhuma, tá? É isso aí. Who. Letra C. A letra C é Mr. Miller, alguma coisa, father is a painter. Came to New York in 1950. Ou seja, Mr. Miller, alguma coisa, o pai é um pintor, veio para Nova York em 1950. E aí, who ou whose? Que ou cujo? Exatamente, a gente tem no caso aí um substantivo, né? Father. Então, facinho, né? E, de novo, a gente consegue olhar para essa questão e perceber aquela questão da ideia de posse que o whose dá. Porque eu estou falando assim, ó, Mr. Miller, cujo pai é um pintor, ou seja, pai de quem? Do Mr. Miller. Então, sempre dessa relação de posse, tá? Então, sim, como a gente tem aí a palavra father, que é sujeito, o que vai encaixar o whose mesmo. Letra D. I talked to the man, tracinho, lives in Hyde. Deve ser street, é uma abreviação dessa street, deve ser o nome da rua, tá? Não, eu conversei com um homem, alguma coisa, vive ou mora na rua de cima. E aí? Who ou whose? Isso aí. Aí, Maria, who? E no caso, a gente tem o verbo morar depois do tracinho, né? Então, eu falei com um homem que mora na rua de cima. Então, eu acho que você já pegou a lógica, né? Se tem verbo, a probabilidade de ser o que, ela é certeza, praticamente. E se tem substantivo, depois do tracinho, você pode colocar um whose, que é o que vai encaixar melhor. Então, vamos lá. A letra E para a gente finalizar essa, tá? Diz assim, ó. James Watt was an inventor, alguma coisa, ideas change the world. Então, James Watt, que no caso a gente chama de Watt, que seria aquele da eletricidade, né? James Watt foi um inventor, alguma coisa, ideias mudaram o mundo. Who ou whose? James Watt foi um inventor, alguma coisa, ideias mudaram o mundo. Exato.
cuja ideias mudaram o mundo. Perfeito. Aqui no caso dá para perceber, a gente entende a relação de posse. Ideias é para saber que é do inventor, que é o James Watt. Ideias é substantivo, então mais um indicativo de que vai ser whose. Facinho, né, pessoal? Vocês garantiram. Antes tu, Maria. Depois dá um ponto, tá, Maria? Pessoal, o que vocês acharam? Os demais, vocês acharam fácil? Vocês pegaram a ideia, para ver como não é tão difícil assim, da distinção entre who e whose. Isso aí. Dá para entender. Se dá para entender, eu fico com medo às vezes, Larissa. Que quer dizer que ele foi mais ou menos, você entendeu? Eu fico meio em dúvida. Mas você pegou a ideia, né, Larissa? Se quiser fazer uma pergunta, quer que eu dê exemplos, tipo, de boa, entendeu? Mas vamos lá, vamos para frente, tá? A outra proposta que eu tive é de a gente fazer 3, tá? Aqui para não precisar fazer em casa. Então, vocês ficam meio que de férias, tá? Da aula, a gente exercita aqui. Eu acho que é melhor que você tá me acompanhando, você tá comigo, fica mais fácil. Aí você em casa fica mais folgado para assistir isso. Férias em casa, tipo assim. Vamos lá, eu ia dizer a letra 3. Olha, o número 3 diz assim, ó. Agora tem mais pronomes relativos, agora são vários, ó. Ponha who, which, that or whose em cada espaço e faça frases com as duas frases dadas, com as duas sentenças dadas, tá? Eu posso responder aqui a primeira para vocês, pra gente pegar aqui a ideia, tá bom? A letra diz assim, ó. He is a famous architect. His designs won an international award last year. A gente pode traduzir assim, ó. Ele é um arquiteto famoso. Os designs dele ganharam o prêmio internacional no ano passado. Aí você tem a frase de baixo que é que você deve, que ela está juntando as duas orações e você vai escolher qual pronome relativo encaixa melhor. No caso, a frase é o seguinte, ó. He is a famous architect, tracinho, designs won an international award last year. Ou seja, ele é um famoso arquiteto, alguma coisa, os designs venceram o prêmio internacional ano passado, tá? A gente aqui vai entender a relação deles. Existe aqui uma relação de posse, que é o mais importante para a gente observar. Ele é um famoso arquiteto, e esses designs que ganharam o prêmio são dele. Então, ele é um famoso arquiteto cujo designs ganharam o prêmio internacional. Então, nesse caso, o pronome relativo que vai juntar essas duas orações vai ser o whose. Tá bom? Isso aí, vai ser o whose. Vamos lá. A letra B diz assim, ó. He is the one. The award should be given to him. Ele é o único. O prêmio deveria ser dado a ele. Aí a frase de baixo para você montar, né? He is the one. Alguma coisa. The award should be given to. Então, ele é o único. O prêmio deveria ser dado. A intenção da frase é dizer o seguinte, ó. Ele é o único que o prêmio deveria ser dado, tá? Ou era o único quem, a quem, qualquer coisa nesse sentido, tá? Pode ser. Inclusive aqui pode ser 2, tá? A gente pode tanto colocar o who, porque aqui a gente tá fazendo referência a uma pessoa, né? Que a gente tá falando, ele é o único que. Esse que tá fazendo referência a quem? A ele, né? Que ele é o único que o prêmio deveria ser, quem único deveria ganhar o prêmio. Você também pode escolher o that, porque ele é um coringa, tá? Então ele serve também, nesse caso. Isso aí, vamos lá, letra C. Deixa eu colocar aqui, letra C. Diz o seguinte. This is Mary. Essa é Maria. She's taking over my job when I leave. Então essa é a Maria. Ela está, digamos, tomando o meu emprego quando eu for embora. Está assumindo, tipo assim, tá? Ela está assumindo o meu emprego quando eu for embora, quando eu sair, né? Então, this is Mary. Alguma coisa is taking over my job when I leave. A intenção é dizer o seguinte. Essa é Maria. Quem, está tomando, entre aspas, né, meu trabalho quando eu sair. Nesse caso, qual que vocês acham que se encaixa melhor? Aqui a gente já poderia descartar um, tá? Uma dica que eu sempre dou. Se tem verbo, descarta o whose. Não pode ser whose. Ninguém usa whose antes de verbo, tá? Então, qual outro vocês colocariam? Essa é Maria.
que está tomando o trabalho quando for embora. Exatamente. Você pode ter who, tá? E no inglês mais informal, mais coloquial, você pode colocar o that também, que vai dar a mesma coisa. Então, você pode colocar os dois, tá? Vamos lá, vamos para a letra D. Letra D é a seguinte, ó. Is the invoice you sent it to us last week, tá? Então, essa é a fatura. Você nos enviou semana passada. Aí vem a frase, né? It's the invoice, alguma coisa, you sent us last week. Então, detalhe. Aqui a gente tem um detalhe importante. Você tá vendo esse tracinho? Depois do tracinho, a gente tem o quê? A gente tem um pronome e a gente tem um verbo. O detalhe vai ser o seguinte, ó. Geralmente, eu falei isso aqui, falei um pouquinho isso aqui na explicação. Geralmente, quando a gente tem um pronome sujeito, porque se você observar, isso aqui é um pronome sujeito. O you quer dizer você, e ele está conjugando um verbo. É só a gente ler a frase de novo, ó. Esse é a fatura que você enviou para nós semana passada. Então, que você enviou. Esse você enviou, dá para perceber que esse você é um pronome sujeito. E geralmente, antes de pronomes sujeitos, a gente escreve o that. E a gente tanto pode escrever como pode omitir ele, tá? Então, eu vou colocar assim, você pode colocar o that, ou você pode omitir. Bota um X para indicar que ele pode ser omitido. Certo? Que está querendo dizer o seguinte, essa é a fatura que... Por que não pode ser who no caso? Por uma razão muito simples, porque eu não estou falando de alguém. Estou falando da fatura, ó. A fatura que você enviou. No caso, esse pronome relativo ele está se referindo à fatura. Não poderia ser who, porque who ele se refere a pessoas. E no caso, fatura não é pessoa. Entendeu? Então, não tinha como ser o who nesse caso. Poderia ser o which, até poderia ser o which nesse caso. Porque estou me referindo à fatura e é uma coisa. No caso, fatura é uma coisa. O that é porque ele serve para os dois. Então, poderia ser tanto o which, que se refere a coisas, como também poderia ser o that, que se refere a tudo, praticamente. Ou você pode até omitir, que foi o que eu falei, porque depois do pronome relativo, você está vendo um pronome sujeito. Então, se tem um pronome sujeito, você pode omitir se você quiser e não colocar nada. Você pode simplesmente escrever assim, ó. It's the invoice you sent us last week. Então, às vezes, nem precisa tu preencher nada. Vamos lá. Letra E. Vamos fazer a EF. Tá bem pertinho de acabar. 2 minutos dá tempo. Tá? Letra E diz assim, ó. He is a consultant. I rely on his advice. Tá? Então, ele é um consultor. Eu confio na sua dica, nos seus conselhos, alguma coisa assim. He is the consultant, tracinho, advice I rely on. A intenção é dizer o seguinte, ó. Ele é o consultor, alguma coisa, os conselhos, eu confio. Eu confio nesses conselhos. E aí, o que vocês acham? Então, ele é um consultor, eu falei consultante, né, sem querer. Ele é um consultor, alguma coisa, os conselhos, eu confio. E aí, a gente tem aí, se você observar, a gente tem uma relação de pertencimento. Porque se você parar para interpretar a frase, conselhos, exatamente, pertencem ao consultor. Então, ele é o consultor cujo conselhos eu conto, tá? Esses conselhos pertencem ao consultor. Então, a gente pode usar, nesse caso, whose. Isso aí. Ele é um consultor cujo conselhos eu confio. Então, vamos fechar aqui com a F, né? Eu falando, tem 1 minuto, dá tempo. The photocopier, ou photocopier, né, has a 2 years guarantee. It costs $2,000, tá? Então, a fotocopiadora, alguma coisa assim, possui uma garantia de 2 anos. Custa $2.000. Aí fala assim, ó, the photocopier, tracinho, has 2 years guarantee. Então, a fotocopiadora, alguma coisa, tem 2 anos de garantia. E aí? Já descarta, não pode ser whose, porque tem verbo, né? Se has, depois do espacinho, é verbo. Então, não tem como ser whose. Whose não pode ser usado como sujeito. Então, a fotocopiadora, só sobrou a seguinte opção. A fotocopiadora que tem 2 anos de garantia, custa $2.000. Qual seria o pronome relativo que a gente colocaria aí? Isso. Poderia ser. E se não fosse o that, ou Maria? Qual que eu colocaria? Pode ser o that. Mas se não fosse.
Se eu disser assim, não, se eu disser, sei lá, tá proibido usar o that, você usaria qual? Pronto, no caso, vamos observar. A gente está falando, ô Maria, de uma fotocopiadora. No caso, ela é uma máquina, tá? Então a gente já não pode usar o who, porque who é para pessoas. Então, é o que a gente. Isso é um objeto. Então a gente vai usar o que é comum para objetos. Que no caso vai ser o which. É a mesma tradução do who, mas a gente usa para se referir a objetos. Então a fotocopiadora que tem 2 anos de garantia, custa R$2.000. Pessoal, deixa eu ver aqui. Pessoal, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham feito, tenham entendido. Vou ver se eu lembro de partilhar esse arquivo para vocês, tá? Pessoal, até a próxima, tá? Até, no caso, quinta-feira. Tchau, até lá. Tchau, até lá, professor. Bom resto de tarde. Obrigado.